Olá, querido, graça e a paz de Cristo seja com você. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós estamos estudando essa primeira carta há dias e hoje estamos no capítulo 7 e vamos direto para a leitura para ganharmos o tempo que nos é permitido nesse momento. Ok, vamos à leitura da palavra de Deus. Você esteja atento. Tá? E qualquer dúvida acerca do que for falado, você pode depois fazer o seu comentário aí na página, no canal, né? E dê a sua opinião, se está certo, diga o porquê, se explique, né? Faça a sua parte, né? Mas não engula tudo o que eu disser como verdade, tá certo? Porque eu sou falho tanto quanto você. Mas faça as suas avaliações, suas verificações dentro do texto bíblico, se assim desejar, para conferir se realmente está certo o que está sendo dito aqui ou não. Lembrando sempre que cada uma pessoa tem uma maneira de ver as coisas. No entanto, a palavra do Senhor, ela é única. Portanto, as divergências interpretativas sempre acontecem, ok? Então, levando em conta essas coisas aí, levando em conta essa realidade, vamos então ser honestos, né? A nossa leitura e explicação e até mesmo crítica acerca do que está sendo falado. Vamos partir então para a leitura, que o texto é um tanto extenso e eu quero ver se eu consigo compartilhar esses 40 versículos do capítulo 7 com você nesse vídeo. Vamos à leitura em nome de Jesus. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher, por acaso, por causa da imoralidade, cada homem tenha sua mulher e cada mulher o seu marido. O marido cumpra sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de consagrardes a oração. Depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia digo isto não como concessão. Todavia digo isto como concessão, melhor dizendo, e não como mandamento. Paulo quer dizer o quê? Eu dou uma opinião, um palpite meu, não como mandamento de Deus. Certo? Versículo 7. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu, em que estou, mas cada um tem o seu dom, da parte de Deus, um de um modo e o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecesse na mesma condição em que estou. Mas se não conseguem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. No entanto, ordeno aos casados, eu, não o Senhor. Agora, mais uma vez, ele fala dele, né? Não como mandamento de Deus, que a mulher não se separe do marido. Se porém ele, ou melhor, vou rever aqui, teve aqui uma inversão aqui de informação. No versículo 10 ele diz, no entanto ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor. Aqui já não é o apóstolo. Aqui ele transmite uma mensagem de Deus, certo? Ficou o inverso, para a gente não ter nenhuma confusão aí acerca das informações. Então, esse é o mandamento do Senhor para os casais, do versículo 10.
que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu não, o Senhor, agora já muda para ele, digo aos outros, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consiste em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, este consiste em viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outra sorte, ou de outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ora, se um dos casais pertence a Deus, logo os filhos também estão ligados a Deus por conta de um dos cônjuges. Isso é muito importante saber disso. Mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesse caso, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus os chamou para viverem em paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabes, marido, se salvará a tua mulher? Somente viva cada um como o Senhor lhes determinou, cada um como Deus os chamou. E isso que eu ordeno em todas as igrejas. Eu vou dar uma pausa aqui nesse versículo 17, para que a gente possa fazer aqui uma abordagem desses primeiros versículos, e se o tempo nos permitir, a gente conclui o capítulo todo, o capítulo 7, ok? Como nós podemos ver aqui, amados, começando desde o início em que a gente começou a estudar esta carta do apóstolo Paulo, né, a igreja de Corinto, a gente viu uma igreja cheia de problemas. E esses problemas não cessam, esses problemas continuam a existir, cada vez de um problema diferente. Nós vimos de antemão problemas na igreja de divisões, arrogância extrema, no caso, em excesso, hábitos mundanos, imoralidade, ignorância, injustiça entre os irmãos e falta de santidade. Tudo isso que temos visto até aqui representava em parte o perfil dessa igreja. E a lista, infelizmente, continua a crescer. De acordo com o que a gente leu aqui nesses primeiros versículos do capítulo 7, a gente vê que a igreja realmente tinha muitos problemas. E o apóstolo Paulo precisava dar uma resposta a todas elas. Paulo agora é submetido a dar pareceres à igreja, né, acerca de relacionamento conjugal. E que não se tratava apenas de problemas entre marido e mulher, porque quando se trata de problema de marido e mulher, a gente sabe que é problema de relacionamento, mas a questão não era só disso. Mas envolvia questões que ameaçavam direto a sustentabilidade do casamento. Por quê? Existia, nesse contexto, aqui no meio dessa igreja, que Paulo estava lidando com ela, Paulo estava lidando ali com dois grupos de pessoas com ideias diferentes acerca de casamento, em detrimento do que eles pensavam em termos de se manter puro diante de Deus, de não praticar imoralidade. E quem eram essas pessoas? Essas pessoas se dividiam em dois grupos. Os grupos dos ascetas, esses desvalorizavam o casamento por conta da prática do sexo. Eles criam que o cristão, em hipótese alguma, poderia praticar o sexo, porque o tornaria impuro. Portanto, mesmo se a pessoa fosse casada, não poderia ter esse tipo de relações. Eles não aceitavam o fato de que um crente, um cristão, pudesse praticar relação sexual, porque se fizesse isso, eles se tornariam uma pessoa impura aos olhos de Deus.
Lógico, tendo em vista os procedimentos da época da lei, que em devidos momentos, qualquer momento que você fosse se apresentar diante do Senhor, você teria que fazer uma purificação, você teria que fazer um sacrifício, né, para estar limpo diante de Deus. Então, logo diante dessa possibilidade, quem estaria puro? Ora, tudo isso era preciso ser feito no Antigo Testamento, levando em conta o fato de que todo mundo é pecador e Deus é santo. Deus não compactua com o pecado, com nada impuro. Então Deus fazia exigência disso no Antigo Testamento. Mas em Cristo as coisas tomam outro rumo. Cristo foi o sacrifício definitivo para a purificação do pecado humano. E esse sacrifício que Cristo fez, ele valeu por todo aquele sacrifício anual que os judeus praticavam. E sem contar os sacrifícios extras, por conta de uma ação inadequada. Certo? É evidente que no contexto da lei, uma pessoa que saísse para a guerra, um soldado, um guerreiro que fosse para a guerra, ele não podia, durante esse período, se relacionar com a sua mulher, porque o tornaria impuro. Se a gente vê a lei, né, no livro de Número e Levítico, vai ver as recomendações da lei que determinava o que seria ou não seria uma pessoa estar ou não impuro, ou puro. Então, eu creio com certeza que diante dessa realidade, alguns grupos, um grupo na igreja estava pensando dessa forma, querendo ainda manter a igreja dentro desses padrões da lei, do estilo da lei. Só que Cristo mudou esse conceito. Não que a gente deva viver na imoralidade, não que a gente deva viver na impureza porque estamos debaixo da graça. Não é isso. Mas esses requisitos hoje não têm mais lugar dentro do relacionamento com Deus. Porque até Deus mudou a forma de se relacionar com o homem em relação à lei e o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é o período da graça em Cristo, certo? Se Deus no Antigo Testamento se relacionava com o homem como um Deus que exigia toda essa questão de purificação, de santidade, de zelo de limpeza, não que hoje ele não seja o mesmo Deus, ele é o mesmo Deus, mas para que facilitasse esse relacionamento dele para com Deus, o que ele fez? Dele para com o homem, o que ele fez? Ele se fez homem na pessoa de Jesus, conviveu com os homens, sem exigir desses homens a sua purificação para um contato com ele. Olha, Jesus abraçava os leprosos, Jesus abraçava as prostitutas, Jesus abraçava qualquer tipo de pessoa sem esse rigor que a lei exigia. Um leproso não podia sequer entrar na sociedade, teria que ficar afastado. A distância ele teria que gritar para as pessoas que se aproximassem. Leproso, impuro, se afaste. Então Jesus quebrou esses paradigmas. Então os leprosos vinham até ele, abraçavam ele, as prostitutas choravam aos seus pés, e ele as abraçava e perdoava a todos que queriam, desejavam o seu perdão. Então veja que Cristo faz uma mudança, isso é Deus, faz uma mudança de paradigma em Cristo, tá certo? Então esse grupo, ele defendia a pureza do indivíduo, ausentando-se de qualquer tipo de práticas que o considerasse impuro. E uma delas era a prática sexual. E sendo assim, mesmo se o camarada fosse casado, ele não podia praticar o sexo. E em contrapartida existia o grupo dos libertinos. Ao contrário desses que eram rigorosos, que eram ao extremo, né? Não pode ter relação, portanto o casal tem que quer viver junto, viva, mas não pode ter relação um com o outro. E por essa questão eles não valorizavam o casamento. Poderia até se dizer que não existia aí um apoio, né? Não posso confirmar isso, mas pelo que a gente vê, se não há valorização do casamento, para eles seria bom que não casasse, tá certo?
E isso era o grupo dos ascetas. E o grupo dos libertinos defendiam já a prática do sexo de maneira livre. Você faz com quem você quiser, do jeito que você quiser. Aí também, não é assim? O nome já diz, libertinos, é aquele tipo que diz que nada é proibido, nada está restrito. Você tem liberdade para fazer o que você quer, do jeito que você quiser, com quem você quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Paulo não concorda com nenhum dos dois. E também procura transmitir à igreja tanto as informações, segundo ele, transmitidas por Deus e segundo orientações pessoais dele, por ser um homem já experiente, não é isso? O conceito de Paulo acerca da relação íntima tem como base Gênesis 2, 24, em que, através dessa relação entre um homem e uma mulher, mediante o casamento evidente, ambos tornam-se uma só carne. Logo, a ligação é muito forte. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não pode dar orientação nenhuma à igreja sem ter como base as escrituras, até mesmo o Antigo Testamento. A base, o início de tudo, tá certo? Ok, e o texto diz, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, unirá sua mulher, unir-se-á sua mulher e serão eles uma só carne. E eu não vou nem entrar aqui nessa questão da relação do casal, a relação sexual é uma relação assim é algo tão profundo que possibilita a união de dois corpos, né? Tanto é que por meio de uma relação sexual você pode pegar uma doença de outra pessoa, né? Um contato físico de abraço de mão não transmite doença para ninguém, não sei se for lepra, né? Que hoje em dia é raro, mas outras doenças no interior da pessoa é possível ser transmitida através da relação sexual. Perceba como a relação sexual é coisa íntima, é coisa profunda. É uma coisa delicada, não pode ser feito de qualquer forma. Por isso o apóstolo Paulo diz, no capítulo anterior a gente estudou, ele faz referência à relação, né, sexual entre homem e mulher, em termos de unificação de um com o outro, ele faz comparação com a relação que o homem tem com Deus. E quando você se relaciona com Deus, você se torna um com Ele. Da mesma forma que o homem, quando se relaciona com uma mulher ou vice-versa, ambos se tornam um. Então isso é muito forte, isso é muito, muito profundo. Não dá para a gente fazer da relação sexual um escape de prazer para a vida, uma válvula de escape, né? de prazer no dia a dia, de qualquer forma, satisfação carnal. Não pode ser isso. Muito embora a gente saiba que tem os seus benefícios físicos, mas tem que ser dentro do conceito legal. Para tanto, o Senhor estabeleceu, né, a norma do casamento. Por isso que o casamento é sagrado. Quem fala contra o casamento está falando contra os propósitos de Deus. Que isso fique bem claro. Porque foi Deus que instituiu o casamento. E a Bíblia tem exemplo disso. Nenhuma relação entre homem ou mulher dentro do povo de Deus era permitida sem que antes passasse pela celebração do casamento. Sem comentário, né? Quem conhece a Bíblia sabe que eu estou falando é uma verdade. Então, queridos, continuando aqui, eu não vou nem me deter tanto aqui nos versículos, porque o meu tempo é curto. Já os versos 10, ele relata, ou melhor, ele retoma, né, o 10 e 11, ele retoma o mandamento de Deus, como já foi dito. Né? Em parte, Paulo fala de coisa dele, uma orientação própria, mas em parte ele diz isso aqui não, isso aqui é um mandamento de Deus e vocês devem levar isso ao pé da letra. Agora, eu tenho a minha opinião acerca disso, não é um mandamento para que ninguém cumpra ao pé da letra, mas que deve ser considerado. E uma das coisas que ele dá, uma das orientações que ele dá é, seria bom que todo mundo fosse como eu. Ora, quem Paulo era? Como que Paulo era? Certamente, Paulo era solteiro. Paulo não tinha mulher. E ele podia se conter, mas nem todos conseguem. Por isso que ele diz, se todos pudessem ser como eu, seria bom. Mas por que Paulo fala isso?
Paulo é contra o casamento? De maneira alguma. Paulo não é contra o casamento. Paulo é a favor da escolha de um homem e uma mulher que não seja prejudicial para a sua vida diante de Deus e diante da sociedade. Se o casamento para você vai ser problema, é melhor que não se case. Tá certo? Se viver solteiro para você vai ser problema, então é melhor que você não fique solteiro. Melhor que você se case. É isso? Então, guarde isso aí. Paulo não queria que ninguém acreditasse que ele estava pregando contra o casamento. Tanto é que ele disse, não é um mandamento de Deus, é um parecer meu. O apóstolo dizendo. Mas cada um sabe de si. Cada um tem sua capacidade de lidar com as coisas, tá certo? E ele deixou isso muito claro aqui nos versículos de 12 ao 19. E ele diz também nesses versículos que se um dos cônjuges são incrédulos, isto é, não é crente, e consiste em conviver com o cônjuge que agora se converteu, agora pertence a Deus, se ele quer viver com ele mesmo assim, ou ele ou ela, não tem problema, não se separe por causa disso. Obviamente que diante dessa rigorosidade do pensamento desse grupo, os ascetas, certamente dizia, olha, se você é casado e o seu cônjuge não é crente, você tem que se separar dele, porque senão você vai se manter impuro por causa dele. Não é assim. A menos que ele não queira conviver com você, aí você tem liberdade, você não está obrigado a viver debaixo de um jugo. Mas se ele ou ela quer viver com você, mesmo não compartilhando da mesma fé, você não precisa se separar. E os filhos que nascerem de vocês serão santos. Do contrário, seriam ímpios, se todos os dois fossem incrédulos. Mas a vez que um se tornou santo no Senhor, os filhos também são santos. Olha que bênção. É bom a gente ter consciência disso, né? Queridos, e o texto segue aqui nos versículos 18, que com certeza não vai dar para ler, que eu quero fechar isso aqui nesse vídeo, e eu tenho pouco tempo. Vamos lá. O capítulo continua, os versículos 18. Não é isso? Vamos lá, vamos ver aqui. Os versículos de 18 a 19, eu vou fazer aqui uma abordagem direta de cada versículo, de cada parte, para a gente concluir aqui esse estudo. Paulo esclarece nesses versículos a questão da circuncisão, deixando a igreja ciente de que tal ritual antes era praticado, que antes era praticado no contexto da lei, o Antigo Testamento, não tinha mais valia agora no Novo Testamento, pois Cristo cumpriu tudo isso, como falei antes, né? Alguns costumes, algumas práticas normais que eram exigidas na lei, aqui em Cristo não mais se faz necessário praticar. E uma delas era a circuncisão. Percebe que a igreja era muito complicada. Eles não só tinham essa dificuldade de entender a questão de pureza, a ponto de proibir a relação de um casal, né, homem e mulher, e se relacionarem intimamente, agora estava exigindo que os irmãos também se circuncidassem. E Paulo, com todas as letras, diz: a circuncisão em si não é nada. Ele diz isso nos versículos 18 e 19. Olha aqui. Alguém foi chamado estando circuncidado, não procure desfazer sua circuncisão. Ora, existia também a confusão daquele que já tinha sido circuncidado. Poxa vida, eu fui circuncidado, agora eu tenho que desfazer porque eu estou em Cristo. Paulo diz, não se preocupe com isso. Por outro lado, não procure desfazer a circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão, não se deixe circuncidar. A circuncisão nada é. E também a incircuncisão, mas o que importa é a obediência aos mandamentos de Deus. Cada um, vou até por 20, cada um permaneça na condição em que foi chamado. E se nós formos adiante, né, nesses versículos, se estende, né, vai só até o 20, sobre permanecer na condição em que foi chamado, a gente chega aí a entender que Paulo não está falando
de que você deva continuar como você está. Uma vez que você aceitou Jesus, você continua do jeito que você está, não precisa de mudança. Isso alguém pode erradamente entender dessa forma. Paulo não está dizendo isso. Paulo referiu-se a alguém está ou não circuncidado, não deva buscar nenhuma mudança em função disso, porque agora está em Cristo. Se você estava, não tem problema. Se você não está circuncidado, não precisa se circuncidar, porque a circuncisão não tem valor diante de Cristo. Porque Cristo é quem nos identifica que somos de Deus, que pertencemos a Deus. A circuncisão era só um sinal para identificar que o camarada fazia parte do povo de Deus, tá certo? Hoje isso é feito não de maneira física, mas espiritual, em Jesus. E Paulo continua falando acerca de permanecer na condição que está, quando ele se refere ao quê? Ao estado, né? Ao estado social de cada um, a posição social de cada um. Parece que algumas pessoas que eram escravas ou de posição inferior estavam reivindicando sua liberdade, porque se converteu, e já que Paulo falou, né, que eles deveriam ser livres, mal interpretados, estavam certamente querendo se livrar, se libertar da sugestão dos seus senhores. Paulo diz, não, se alguém foi chamado como escravo, continue como escravo. No entanto, se você tem oportunidade de conquistar sua liberdade, lute por ela. Isso, evidentemente, de uma maneira legal, certo? Mas o fato de alguém se tornar um cristão sendo um servo, um empregado ou um escravo, não quer dizer porque agora ele está em Cristo, ele não tem que se submeter a ninguém. É porque tem muitos que acham porque são crentes, não tem que dar satisfação a homem nenhum, porque o meu Senhor é Cristo. Não é assim não, querido. Aí é que nós temos que ser exemplo de submissão e obediência por Deus, porque Deus quer isso de nós. Não é à toa que Ele ordena a sermos submissos aos nossos senhores, aos nossos patrões. Nós temos um compromisso de obedecer àqueles que estão aqueles a quem nós somos subordinados. E isso não nos torna inferior diante de Deus, ainda que alguns homens nos vejam como inferior, mas diante de Deus, nós todos somos iguais. Tá certo? Então estava havendo isso, com certeza, no meio do povo. E o apóstolo recomenda que cada um devesse permanecer na condição em que estava, mas que isso não seja interpretado de uma maneira rebelde, né? Eu não vou me submeter a ninguém, eu quero minha liberdade, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, não preciso de mudança. Não é isso que Paulo está dizendo. Entendam isso, tá bom? Ok, lembrando que Paulo, né, em detrimento aqui do restante do capítulo do capítulo 7, né, que a gente vai até o fim, e que Paulo diz que seria melhor que o homem não casasse, né, o homem ou a mulher continuasse solteiro, não podemos esquecer que Paulo está dando um parecer seu, não um mandamento de Deus. Ele diz, eu não estou dizendo, em outras palavras, que deva ser assim, que você não se case, que você permaneça solteiro. No entanto, eu me preocupo com vocês. Se lermos o restante do capítulo, nós vamos ver exatamente isto. Eu não quero que vocês tenham preocupações além daquilo que vocês possam suportar, mas que vocês se guardem para Deus de tal forma que não venham ficar presos às preocupações dessa vida, já que ela é tão curta. Se alguém quer casar, case-se, não peca por isso. Não tem nenhum problema, não está contra a vontade de Deus. Isso não tem nada de errado. No entanto, se alguém não quer casar, também não vai pecar por conta disso. Mas isso não é o mandamento de Deus, é o que eu, como homem, oriento a vocês. Cada um procure viver da melhor forma que possa se sentir para Deus e para com a sociedade, consigo mesmo. Tá certo? Não quero aqui deixar uma ordem que ninguém deva se casar ou que não deva se casar, porque essa lei de Deus não existe.
Cada um tem lá, não é, a sua realidade. Alguns podem viver e outros não, mas que cada um saiba bem o que deseja fazer. E eu quero fechar aqui essa palavra dizendo, ó, rapidamente aqui. Paulo deixa claro que sua posição e visão, não é aqui não, perdão, esse último parágrafozinho aqui. Ó. A igreja não pode ser subjugada a conceitos moralistas quando estes são incoerentes com o bem-estar espiritual e social, muito menos legalista, em que muitas das vezes não torna autêntica diante de Deus. A igreja precisa andar em liberdade para com Deus, sem cair na depravação ética, espiritual e moral. Tem que viver em santidade para com o Senhor. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima.